E o técnico Dorival Júnior não descarta sua volta ao clube de regatas do Flamengo. Ele deu uma entrevista ao Globo Esporte e disse o seguinte, que acredita em seu retorno ao Flamengo para concluir o que deixou aberto no mais querido Brasil. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a situação envolvendo tanto Claudinho como também o Wendel, porque o Flamengo fez um balanço financeiro para contratar Claudinho e o Wendel junto ao Zenit da Rússia. E junto com esse balanço que o Flamengo fez, está incluindo a venda do nosso garoto Matheus França. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo o nosso lateral direito, o Wesley. Benfica de Portugal monitora a situação do jogador e pode apresentar uma proposta a qualquer momento ao Flamengo pelo nosso garoto, nosso lateral direito, o Wesley. Vou falar também sobre a situação envolvendo o presidente Rodolfo Landim, rapaz, que voltou a falar sobre a presidência do mais querido Brasil. Lembrando que o Flamengo está nesse momento ativo no mercado da bola, reta final de janela de transferências, mas existem outros assuntos sendo resolvidos nesse momento e principalmente sobre as eleições. O mandato de Rodolfo Landim está próximo do fim. Houve alguma expectativa de poder estender o mandato do presidente Rodolfo Landim, mas o negócio não foi adiante. A gente vai falar sobre isso, vou trazer as palavras do presidente aqui para você. Vou falar sobre esse próximo jogo do Mengão Queridão, Flamengo e América Mineiro, neste próximo sábado pela 16ª rodada do Brasileirão, e temos novidades. Ele pode estar de volta e pode inclusive já começar como titular no time do técnico Jorge Sampaoli e o nosso atacante Bruno Henrique. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, então já cola comigo, dá essa moral pra gente. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marutaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, eu já começo falando sobre esse próximo jogo do Mengão Queridão, já acontece neste sábado, amanhã, às 16 horas, horário de Brasília. Jogo que acontece no Maracanã pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nesse momento o Flamengo é o segundo colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com 27 pontos. O primeiro aí é o Botafogo, né, com 39 pontos. Mas o Flamengo recebe o lanterna América Mineiro no Maracanã. E para esse jogo, o técnico Jorge Sampaoli pode ter aí novidades. Situação envolvendo Pedro, Fabrício Bruno e Bruno Henrique. Jogadores já estão de volta. Vou falar para vocês. Situação envolvendo o nosso atacante Bruno Henrique, né? Ele sempre surpreende. O Bruno Henrique é incrível quando ele volta de recuperação. Na última recuperação dele agora, lá no meado de 2022, né? Deixou ele inclusive da conquista do Tri da Libertadores do nosso Mengão Queridão, comandado pelo técnico Dorival Júnior, que eu vou falar com vocês sobre a situação envolvendo o técnico Dorival Júnior daqui a pouco. Mas o Bruno Henrique já está recuperado, treinou normalmente junto com o grupo, assim como também Pedro, e também a situação envolvendo o zagueiro Fabrício e o Bruno, e o zagueiro Davi Luiz, né? Mas o Davi Luiz ainda segue sendo dúvida para esse jogo, essa informação que temos. Agora, Fabrício e Bruno, Pedro e Bruno Henrique já estão à disposição do técnico Jorge Sampaoli para esse jogo importante do nosso Mengão Queridão, que acontece neste próximo sábado, às 16 horas, horário de Brasília, beleza? Bom, agora vamos mudando de assunto e vamos falar sobre a situação envolvendo, meus amigos, o lateral direito, o Wesley. Isso porque o nosso lateral direito, o Wesley, entra na mira do Benfica, e a matéria trazida lá no portal Bola VIP diz o seguinte: a torcida do Flamengo enxerga o Wesley com desconfiança. Na verdade, muitos ainda esperam mais um pouco para cravar se o jogador realmente é o ideal para o clube. Mas para muitos internamente, o atleta já demonstra ter uma qualidade muito grande e tem tudo para ser um jogador ainda melhor, ganhando experiência em campo. Lembrando que o Wesley é titular absoluto do time do técnico Jorge Sampaoli, e agora o Benfica, né? O Wesley começa a chamar a atenção do mercado da bola. E o Benfica quer contratá-lo para substituí-lo, Gilberto, cedido ao Bahia. Segundo as informações do jornalista Wilson Pimentel, do portal torcedores.com, o Benfica já entrou em contato para buscar informações sobre o jogador do mais querido Brasil. E o negócio deve esquentar nos próximos dias. O que acontece? O Flamengo pode receber uma proposta a qualquer momento. Né, pelo lateral direito, o Wesley. Lembrando que o Jorge Sampaoli não chegou a pedir nenhum jogador para a posição, porque o técnico Jorge Sampaoli tem total confiança no trabalho de Wesley. Tem também a situação envolvendo a volta de Mateuzinho, que o Jorge Sampaoli conta com a volta de Mateuzinho para ser um substituto imediato do nosso garoto Wesley. E agora, segundo o jornalista Wilson Pimentel,
lá do portal torcedores.com, trouxe a informação de que o Benfica já entrou em contato, né? A direção do Benfica já entraram em contato para buscar informações sobre o nosso garoto Wesley, e o negócio pode esquentar nos próximos dias. Então aí o Wesley entrando na mira do Benfica, mas até o momento, lembrando que não chegou nenhuma proposta ainda oficial na mesa do nosso Mengão queridão. Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar sobre, rapaz, as palavras do técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior deu uma entrevista ao Globo Esporte e ele falou que ainda vai voltar para o Flamengo. Não descarta sua volta ao mais querido do Brasil, porque tem algo que ele deixou em aberto e quer concluir no Flamengo. Olha só o que ele falou. Eu sabia que alguma coisa estava reservada. Como aconteceu com o Flamengo, eu não tinha dúvidas de que eu voltaria ao Flamengo. Como eu tenho certeza de que um dia isso vai acontecer. Olha só. Como eu tenho certeza de que um dia isso vai acontecer. Não sei se vai demorar 1, 2 ou 5 anos, mas eu ainda vou voltar para finalizar tudo aquilo que ainda ficou aberto, afirmou, né, o técnico Dorival Júnior. E não parando por aí, ele disse ainda o seguinte: eu só tenho a agradecer, não tenho nada contra ninguém de dentro do Flamengo. Muito pelo contrário, as pessoas podem pensar o que for, não guardo mágoa, rancor, ressaltou o treinador. No entanto, deixando aí claro que seu realmente foco total atualmente é apenas no time do Morumbi, onde ainda disputa o Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E Dorival Júnior aí cravando, ainda vai voltar ao Flamengo para concluir, finalizar tudo aquilo que ainda ficou aberto. E você, torcedor rubro-negro, você realmente gostaria de ver a volta de Dorival Júnior um dia novamente no nosso Mengão queridão? Lembrando, Dorival Júnior aí campeão do Tri da Libertadores em 2022, campeão da Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América, quando conquistou aí sob o comando do técnico Dorival Júnior, agora recentemente em 2022. Bom, vamos mudar de assunto agora e vamos falar sobre a situação envolvendo a presidência do Flamengo. Daqui a pouco eu falo sobre Claudinho e o Wendel, mas vamos falar sobre a presidência do Flamengo. Isso porque o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ele deu uma entrevista ao jornalista Mauro César Pereira e durante a entrevista o presidente apontou sobre a possibilidade de ampliar seu mandato no mais querido Brasil. Ele falou o seguinte: a proposta que discutiram comigo é a de estender o mandato de 3 para 4 anos, mas sem possibilidade de reeleição. O motivo de eu não querer se posicionar naquela época se deu ao fato de que a mudança, se aprovada, afetará todos os demais poderes do clube, a saber, o Conselho de Administração, o Conselho Deliberativo, a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal. Disse aí o presidente Rodolfo Landim, e através das redes sociais, parte da torcida se manifestou contra essa possibilidade, né? A gente sabe, né, da situação envolvendo essa possibilidade da extensão de contrato do mandato de Rodolfo Landim. Isso porque a torcida do mais querido Brasil acreditam que o estatuto do clube deve ser cumprido para não dar margem para outros tipos de vantagem. O nome disso, inclusive, aí tratado como golpe. O estatuto do clube tem que ser respeitado aí, né? Abravejou aí a torcida do mais querido Brasil sobre essa possibilidade. E o Rodolfo Landim voltou a falar novamente sobre a situação envolvendo a presidência do mais querido Brasil. Lembrando que o mandato de Rodolfo Landim acaba no final de 2024. E lembrando que recentemente ele deixou claro que irá apoiar Luiz Eduardo Batista, o BAP, na carreira eleitoral pela presidência do mais querido do Brasil. Bom, a gente vai seguir focado com isso porque é um cargo que a gente tem que ficar de olho, né? É o cargo maior, cargo-chefe aí à frente do nosso Mengão queridão. Então tem que ter realmente, né, um cara de grande responsabilidade. Essa é a minha opinião, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo Claudinho e o Wendel. Meus amigos, é o seguinte, o Flamengo parte para cima desses dois jogadores. O Flamengo está em reta final de janela de transferência. A janela de transferência se fecha no próximo dia 3 de agosto. E a informação que temos nesse momento é que o Flamengo fez um balanço financeiro para contratar Claudinho e o Wendel, jogadores do Zenit da Rússia. O Flamengo já tem como alvos definidos e conversas em aberto com o Zenit. O Flamengo ainda não tem definido qual será o modelo de negócio, porém, a expectativa é de que o time precise desembolsar 20 milhões de euros
cada, ou seja, 106 milhões de reais por cada um dos jogadores, e de acordo com a avaliação interna do clube, existe folga financeira para fazer esse investimento, contando que a equipe consiga ter sucesso com a venda de um de seus jogadores, nesse caso, Matheus França. Isso porque se Claudinho e Wendy pode chegar, Matheus França pode estar de saída. O Crystal Palace e o Chelsea estão de olho no jogador, mas quem fez a proposta oficial foi o Crystal Palace, que ofereceu 15 milhões de euros, além de 5 milhões de euros em variáveis. A negociação pode chegar a mais de 107 milhões de reais. Mas o Flamengo ainda não respondeu à proposta dos ingleses. No caso do Chelsea, o jogador seria contratado e será emprestado. Outra cria que pode deixar o clube é Vitor Hugo, e quem está de olho é o Lyon da França, mas ainda não apresentou proposta oficial, segundo as informações da ESPN. A diretoria entende que o valor mínimo para a negociação de Matheus França é de 25 milhões de euros, ou seja, 133 milhões de reais na cotação atual. Então o Flamengo, voltando lá para Claudinho e o Wendel, 20 milhões de euros por cada jogador. Daria aí, né, 40 milhões de euros, 215 milhões de reais por Claudinho e o Wendel. Você, sendo a diretoria do Flamengo, realmente você pagaria essa grana? Pagaria esse valor pelos dois atletas do Zenit da Rússia? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, a gente vai seguir focado com tudo, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Estamos ligadaço nesse mercado da bola para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.